pé direito. É um painel interessantíssimo. Eu estava lendo aqui, quando eu recebi a programação essa semana, esse painel vai analisar uma tese de Maurício Magalhães, parceiro desde o primeiro ano do Screen também, que ele fala sobre as cidades bipolares. Mas calma, que eu vou explicar. A bipolaridade é o seguinte, são cidades que têm seu apogeu acompanhado da sua decadência. Então, Salvador, Rio de Janeiro, diferente de cidades como São Paulo e Nova York, fazem parte desse universo aí. Elas debatem assuntos relacionados aos fundamentos e posicionamentos da economia, e a gente vai saber se Salvador está preparada para esse futuro de oportunidades, está certo? O tema é a influência dos hábitos de consumo de conteúdo na evolução dada, certo? Cidades, inovação aplicada. E o nosso palestrante, abrindo a nossa sala Digital 1, é o Vitor Belotti, que ele tem MBA em Marketing, pós-graduado em Análise de Sistemas. Vitor possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de mídia, tecnologia e dados. Ele tem passagens por empresas como Rede Globo, Record Group, Microsoft, AOL, Variance Publicitária como conselheiro, e nos últimos anos ele atua com marketing, como marketing diretor da G7, na Xandr, empresa Wander Media, tá certo? Eu vou convidar agora a Vitor, que já está aqui na sala com a gente. Seja muito bem-vindo, Vitor. Bom dia. Abrindo os caminhos aqui no nosso Screen, no terceiro ano, primeiro dia. Lembrando que a gente tem hoje e amanhã, então realize a sua inscrição. Vitor, você me ouve bem? Muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Screen, meu amigo. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Vocês me escutam certinho? Maravilha. Bom, obrigado, Felipe, pela introdução. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar o nosso papo. Bom, como o Felipe falou, a ideia é que a gente bater um papo sobre a evolução, né, da televisão, especificamente falando agora nesse último ano que a gente tem passado por uma situação diferente, né, por conta da pandemia, como a televisão conectada, né, como o conteúdo, a mudança de consumo de conteúdo tem influenciado nesse momento de publicidade, né? Então, como a publicidade tem acompanhado esses movimentos do nossos, a gente como usuário, né, como consumidor de conteúdo, tem se posicionado diferente, tá? Como o Felipe falou, eu tenho um background aí dentro de grandes grupos de mídia, né? Então Rede Globo, Rede Record e outros, né? Além de lado de agências, e ultimamente eu tenho trabalhado em adtechs, né? Então trabalhado especificamente com mídia programática, né? Ou aquilo que gira em torno de mídia digital, tá? Bom, a ideia aqui é a gente bater um papo, né, e a gente falar sobre a evolução da publicidade dentro da televisão, então voltar um pouquinho no tempo e discutir mesmo, né, entrar em alguns detalhes para a gente entender como a gente chegou até aqui, né, o cenário onde o OTT, né, que é uma nova sigla que a gente tem acompanhado mais recentemente dentro das nossas vidas, né, então com todos os dispositivos e ofertas que existem nesse cenário, as tendências atuais de OTT também e Connected TV, e as implicações efetivamente dessas novas siglas para a publicidade, né? Como a gente falou, né, como o Felipe disse, tem aí um caminho para vocês fazerem perguntas, a ideia é que a gente tenha, né, uma interação aí ao longo desse papo, né, por isso que a gente chama de painel e não de palestra simplesmente, né? Então, quero que vocês também enviem as perguntas, eu estou aqui conectado com o time da organização, e a gente vai falando e vai tentando discutir e responder os questionamentos, tá? Primeiro, eu queria agradecer muito, né, a Ana Coelho e o Lucas Reis pelo convite. Acho que esse convite está aí nessa conversa já faz aí desde a primeira edição, quando a gente teve os primeiros contatos em alguns eventos aí por Salvador, na região, e é bem gratificante estar aqui dividindo um pouco do conteúdo que a gente na Xandr tem trabalhado, né, porque, de fato, fazendo parte de um grupo como o da Warner Media, a gente acaba tendo muito acesso a conteúdos e informações que vêm de fora, e como que a gente consegue trazer isso e aterrissar no nosso mercado brasileiro, que
como se trata aqui do Screen, né, a gente sabe que o Brasil é inovador, né, o povo brasileiro, de fato, se vira, né, e inova, e cria, e desenvolve coisas que, em muitos casos, lá fora ainda nem se foi desenvolvido, né, ou seja, a gente está aqui falando sobre evolução, falando sobre coisas que estão acontecendo no mundo, e inclusive aqui pelo nosso mercado, tá? Então, voltando aí para a gente começar a bater esse papo, vamos voltar em 1940, ali na década de 40, quando aconteceu o primeiro anúncio de televisão, né? Foi um anúncio dos relógios Bulova, né, durante, né, um jogo de beisebol, o esporte mais popular, né, dos Estados Unidos, né? E foi um anúncio de 10 segundos, né? Era uma experiência que ainda estava começando a ocorrer, e eles pagaram $9, né? Imaginem um anúncio de 10 segundos na rede americana dentro de um jogo, né, de um evento esportivo, e um custo apenas de $9, né? Ou seja, de fato não se conhecia muito, não se analisava muito a questão de custo, impacto, né? Na época realmente era algo muito inovador, algo que estava se iniciando. E cerca de 45 anos depois, né, para a gente ter uma ideia de evolução, né, um anúncio quebrou recordes, né, na NBC durante o Cosby Show em 86, né, com um custo de $350 mil, ou seja, 30 segundos em 45 anos cresceu só um pouquinho aí o volume e o valor, né, ou seja, a gente passa a ter de fato uma pesquisa, uma análise numérica, né, de qual o impacto que essa mídia está acontecendo. Naturalmente, isso faz com que as empresas e os canais também tenham uma melhor análise de quanto isso custa, de qual é, de fato, o valor agregado de tudo isso, né? E aí, quando a gente vai, né, evoluindo, né, dentro desse caminho da nossa história no século passado, a gente chega em 94 e a gente tem uma quebra de paradigma, né? A gente tem o primeiro banner de internet com entrega no mundo, ou seja, até ali não existia o que a gente chama hoje de digital, né? Só existiam os meios tradicionais, né? E em 94 a AT&T, que, né, foi o primeiro anúncio, né, colocado, o primeiro banner, né, aquele bannerzinho, né, a imagem fica bem pequena, né, mas vocês conseguem ver que é um banner bem feinho, digamos, né, porque era uma experiência ainda muito nova, mas ele teve um CTR, né, uma taxa de cliques aí de 44%. Para ter uma base aí de como isso é impressionante ainda hoje, né, a média hoje é inferior a 1%. Né, então, foi de fato, de novo, uma quebra de paradigma, e a gente vai evoluindo, né, como mercado, para esse mercado novo com o digital. Tá? Em 2007, já entrando mais para essa conversa que a gente está falando aqui, o lançamento do Netflix como streaming. O Netflix já existia na época, mas a plataforma de streaming deles foi lançada em 2007, né, combinando aí televisão, conteúdo on demand, que é aquilo que hoje, 13 anos depois, é mais natural para a gente, mas em 2007 ainda era muito, muito novo. Né? Depois, em 2008, a primeira TV Smart, né, aquilo que a gente chama de TV inteligente, ou Smart TV, foi lançada pela Samsung, né, e aí também para fazer uma relação de tempo, né, naquela época foi lançada a $2 mil, né, então o custo era muito maior do que hoje, que você compra aí, fazendo um paralelo, por volta de $200, $250, apesar das taxas de dólar que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Tá? Em 2017, a gente começa a ver o reflexo de todo esse movimento que a gente contou agora nesses os 5 primeiros capítulos, né? E pela primeira vez, globalmente, né, a televisão, né, o investimento em televisão teve uma queda, né, a televisão tradicional, né? Ou seja, a gente passa por um momento de transição do que é mídia tradicional, para o que é mídia, né, como a gente fala, cross-mídia, né? Então a gente não está mais falando sobre aqueles meios, né, tradicionais que a gente falava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas a gente está falando de algo muito mais interativo, muito mais conectado. E em 2020 a gente vê um cenário, né, a gente está vivendo esse ano ainda, mas no começo de 2020 a gente já viu um cenário em que no mundo
mais de 70% das televisões vendidas, elas já eram smart, elas já eram conectadas, elas já tinham algum tipo de conexão com a internet, né? Ou seja, é uma nova maneira de se consumir o conteúdo que tem toda essa base, como eu falei agora há pouco, para essa evolução que a gente vê da publicidade na televisão de hoje, tá? Para entender um pouquinho melhor sobre essa evolução, né, e naturalmente os dias mais atuais, né, a gente tem que pensar no que a gente tem, como funciona, né, quais são os principais players, né, quais são os principais empresas ou tipos de empresas que fazem parte desse mundo da televisão, desse mundo do cable TV, se a gente quiser começar já a falar de alguns termos, né. Basicamente, quando a gente fala do lado de produção de conteúdo, distribuição, a gente tem, de fato, quem produz, né, então quem é o owner, né, dessa produção, quem faz a gestão dos talentos, que é aquilo que a gente está acostumado com os grandes estúdios, as grandes, né, redes de televisão, como a gente conhece aqui no nosso mercado nacional. Tá? A gente tem os programadores, que é quem fornece ou quem gera todo esse ecossistema, né, quem faz a gestão desse ecossistema, né, de conteúdo e de o que vai ser mostrado para o consumidor final. E, por último, os distribuidores, né? Que a gente começa a falar de algumas siglas, né, bonitinhas, aí algumas, que a gente fala das sopas de letrinhas, né, desse nosso mundo de agitech, né? Então, a ideia dos distribuidores, de fato, é distribuir esse conteúdo, né? Ou seja, a gente está falando aí de quem de fato vai lá na frente oferecer para você. A gente vai entrar em mais detalhes agora para vocês entenderem o que são, né, ou para contextualizar algumas marcas de quem são esses caras, né. Se a gente pensar, focando nos proprietários de conteúdo, que quando a gente olha para o Brasil, né, especificamente, a gente está falando de produtores e até desses programadores, né, a gente está falando aí de Globo, de SBT, da HBO, da Disney, etc. Né? Então, quer dizer, redes de transmissão, né, que são, né, como a gente chama aqui, as TVs abertas, né, e também as redes a cabo, né, então ESPN, CNN e tudo mais. Ou seja, quem são os veículos que produzem, né, eles são produtores de conteúdo. E do outro lado, aqui do lado direito, a gente vê os distribuidores, né, quem faz a distribuição desse conteúdo, que também, em alguns casos, né, quando a gente fala aqui do nosso mercado, principalmente, a gente também tem alguns que são proprietários, como a Rede Globo, como o SBT, que produzem e distribuem também, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de distribuidor, a gente vai focar muito mais nesses caras aqui, como exemplo, do lado direito, que são o Netflix, a Prime Video, né, da Amazon, a gente fala de Vevo, a gente fala da Globoplay, a gente fala de DirecTV Go, enfim, a gente tem vários nomes aí também mais novos aparecendo, como a gente coloca aqui a Pluto TV, por exemplo, tá, que nem sempre as pessoas conhecem ainda, mas é um grande player de distribuição também, tá? E nesse cenário, a gente tem que entender que a gente está passando, né, um momento de transição, né? A gente estava acostumado, aqui no Brasil ainda a gente é muito mais acostumado com aquilo que a gente chama de TV linear, né? Então, nesse cenário que a gente está falando de evolução da televisão, a gente passa de uma televisão linear, que é a TV tradicional que a gente conhece, né? Então, é um programa específico, no momento específico, tem uma transmissão ao vivo, que a gente tem uma programação nessa transmissão, sem uma mudança de tempo, né? A gente tem uma variação muito pequena desse tempo, de quando vai entrar. Então, a gente sabe que às 8 horas vai entrar o programa tal, às 7 horas vai entrar o programa tal, né? O que acontece de mais novo nisso é que a gente tem a capacidade de gravar, talvez, um programa para depois assistir, tá? Quando a gente fala de Advanced TV, né, essa televisão mais avançada, essa evolução da televisão, né, do consumo e distribuição, ele acaba consumindo ali, né, de uma maneira um pouco diferente, né? O usuário ele vai buscar esse conteúdo de uma maneira diferente. E aí a gente vai incluir algumas siglas, né? A gente vai incluir o OTT, o Connected TV, o Addressable TV e o VOD, que é o Video On Demand, né? A gente vai falar também um pouco mais para vocês entenderem tudo isso em mais detalhes. Quando a gente fala da publicidade na TV linear, a gente tem que entender que, normalmente, né, a gente tem um consumo, né, uma venda, né, uma entrega dessa publicidade em períodos de dias, né, ou seja, a gente tem uma grade de programação, né, que as impressões elas vão ser pagas com base em estimativa, né. Quem
né, provavelmente muitos aqui que estão acompanhando compram TV, já compraram TV, já fizeram um planejamento, já fizeram uma defesa de mídia, sabem como isso funciona. Você tem uma estimativa de visualização, e em alguns mercados mais específicos você, de fato, tem né, um monitoramento um pouco mais apurado do que isso. Tá? Mas a forma de venda, tradicionalmente, acontece em dois modelos. Né? Um que é que a gente chama de upfront, né, que é o antecipado, né, que é basicamente você fazer o seu planejamento de mídia já para o próximo ano, para os próximos meses, etc., e fazer essa reserva, né, essa compra antecipada junto aos veículos. Né? Quer dizer, o anunciante, as agências, eles planejam, né, de maneira muito mais correta e muito mais estruturada. E também a gente chama aqui scatter market, né, que seria aquela compra na hora H. Né? Então, aquela compra que você, poxa, eu tenho uma campanha que está entrando agora, eu tenho uma oportunidade nova de budget, né, de investimento a mais, e eu vou buscar essa entrega dentro, né, dos veículos que fazem mais sentido para mim, só que naquele momento, naquela semana, naquele mês, né? Normalmente a gente tem historicamente uma limitação de inventário, né, daquilo que você pode comprar, porque a grade já vai estar, né, naturalmente reservada por essas compras antecipadas. Tá? Mas a ideia básica da compra linear é isso: você tem os patrocínios, você tem as reservas de mídia, e depois você pode ter uma reserva mais pontual, né, de última hora. Okay? Quando a gente vai para a TV, na TV, né, linear, para fazer uma reserva, para fazer um planejamento clusterizado, né, ou seja, para uma segmentação específica, normalmente a gente vai ter essa divisão. Né? Então, eu quero trabalhar com um tipo de conteúdo, né? Então eu quero impactar pessoas que têm uma afinidade maior com esportes, por exemplo. Então, eu vou buscar, né, um cenário como esse. Né? Eu vou reservar, ou eu vou olhar para essa grade de canais. Naturalmente, esses canais são canais dos Estados Unidos, né, que são da Warner Media e AT&T, mas para a gente ter, né, essa base, o que eu faço? Eu seleciono esses conteúdos, esses canais que têm primordialmente um conteúdo esportivo, então eu vou entregar, né, isso nessa mídia, né, da minha marca, ou daquela marca que eu faço planejamento, dentro desses canais. Ou, né, numa TV aberta que tem uma difusão, né, um volume, né, uma diferenciação de conteúdos muito maior, eu vou pegar os programas da grade que são específicos de esportes, nesse caso, né, para essa segmentação. Tá? Isso na TV linear. Quando a gente vai para a TV avançada, a gente tem que começar a quebrar, né? A gente vai começar a falar em mais detalhes cada um desses pontos aí que a gente tem. Né? Então, o primeiro deles é o Connected TV. Né, que existe muita dúvida aí quando a gente fala de Connected TV, de OTT, o que são esses pontos. Né? A TV conectada, o CTV, Connected TV, ela é o dispositivo. Tá? É o dispositivo que está conectado à internet e vai ter acesso via internet, né, via streaming, a algum conteúdo. Se você tem uma TV Smart, ou você tem lá um Chromecast, ou um Fire TV, você vai ter a Connected TV ali dentro, ou até uma Smart TV, como a gente já falou antes aqui. Tá? O addressable, na verdade, o addressable TV, aqui no nosso mercado, a gente acaba não tendo essa oferta, mas quando a gente vai para mercados como os Estados Unidos, que passaram por outras fases, a gente olha para um tipo de televisão que se assemelha muito ao linear, tá? Só que você tem uma capacidade de veicular anúncio no nível de segmentação doméstica. Tá? Então, quer dizer, você vai olhar para cada, né, domicílio, e você faz uma identificação, uma entrega em tempo real. Tá? Quando a gente fala de OTT, a gente está falando de conteúdo semelhante à TV, só que distribuído via internet. Então, fazendo um paralelo com Connected TV. Connected TV é o dispositivo, e OTT é simplesmente o conteúdo distribuído, né, via internet, e tenha alguma semelhança com a televisão. Tá? Então, ele vai além da estrutura da tradicional, né, da TV tradicional. E a TV interativa, né, que aqui a gente já faz um link um pouco mais com a TV digital, que a gente, né, tem falado já há muitos anos. Eu lembro quando eu estava na Rede Globo há 15 anos atrás, a gente falava da TV digital, que a gente ia comprar sei lá, a roupa do artista durante a novela, que você podia, enfim, interagir com o comercial e tal. A gente não chegou ainda nesse ponto. A capacidade da TV digital pode, né,
trazer isso, né? Isso existe, né? Mas a gente já está passando, né, para o Advanced TV, não mais, né, não estamos mais na TV linear, na TV tradicional, tá? Então, basicamente, se vocês pensarem nesse ponto da TV interativa, a gente vai ter aqueles canais que normalmente tem o izinho ali para a gente clicar, né? Então, vocês já devem ter visto isso no dia a dia, naturalmente. Então, quando a gente fala de segmentação, né, quais são as diferenças básicas, né? A gente já falou um pouquinho, mas é sempre bom relembrar. A TV linear, né, ou a tradicional, a gente tem um anúncio enviado com toda a informação que a gente precisa previamente, né? Ou seja, eu vou comprar aquele usuário, aquele telespectador que é um homem, 25 mais, que na sua casa tem uma família de 3 pessoas e que ele tem um consumo maior de programas esportivos. Então, eu vou fazer essa entrega dentro, naturalmente, de um programa esportivo. Tá? Eu vou buscar esse tipo de conexão dentro da TV linear, ou, como a gente falou, vários canais, né, com conteúdo esportivo. Quando a gente vai para o addressable, a gente já começa a direcionar um pouco mais, né? Então, a gente exibe um anúncio em tempo real, quando o consumidor está assistindo, que eu defino que é aquele consumidor ou não, né? Isso eu faço com base em dados que aquela maquininha, né, aquele decodificador vai passar para o distribuidor daquele canal, tá? Então, de novo, a gente também alcança o nível de domicílio, tá? Quando a gente vai para OTT, Connected TV, né, que a gente vai mais avançado ainda, ou mais direcionado ainda, de novo, a gente vai ter entrega em tempo real, tá? Só que a gente vai no nível dispositivo, tá? Ou seja, se eu estiver falando de OTT, eu posso conversar com o usuário no celular dele, no tablet dele, no computador dele, ou na TV dele. Se eu estou falando de Connected TV, eu posso falar na televisão Smart, eu posso falar no plugzinho ali do Chromecast, ou eu posso falar também dentro do console de game, né, do Xbox e outros que existem no mercado. Tá? Então, se vocês pensarem nesse slide da esquerda para a direita, a gente está sendo cada vez mais direcionado, cada vez mais fechado, pensando no usuário final que você quer, de fato, criar essa comunicação. Ok? Então, como que funciona essa compra? Né? Para o addressable, né, dentro do Advanced TV, tá? A gente já está deixando o linear aí um pouco para trás. Né? A gente tem uma tecnologia de entrega com anúncios para casas. Né? Lá no Connected TV, a gente está falando de dispositivos específicos, então, como eu falei, a televisão, o tablet ou algo do tipo. Né? No addressable, eu ofereço anúncios em vídeo em tempo real, né, por meio de uma televisão a cabo, né, ou seja, por um distribuidor de TV a cabo, tá? E eu vou distribuir, né, independente da programação. Eu não vou me preocupar mais com aquele canal, tá? Ou aquele conteúdo que está passando. Eu vou me preocupar com qual é a informação que eu tenho daquela casa, daquele domicílio, tá? Então, nível doméstico e normalmente, né, com base nos dados da assinatura daquele usuário, tá? Daquele consumidor, daquele telespectador. Tá? E esse inventário ele é acessível, né, através dos MVPDs, né, os MVPDs, que são Multi-Channel Video Programming Distributors. Tá? Para a gente contextualizar aqui, né, a DirecTV, que aqui no Brasil chama Sky, é a televisão da Vivo, é a televisão da Claro. Tá? E, por outro lado, a Connected TV, a gente já vai para uma entrega em tempo real, via serviços de streaming, para o nível dispositivo, ou seja, qual é o aparelho, né, que o usuário está usando para consumir aquele conteúdo. Né? Então, eu estou falando, de fato, permitindo o acesso, né, desses dispositivos através desses players que a gente está colocando aqui. Então, Chromecast, Apple TV, Fire Stick e outros que a gente tem hoje em dia, como, né, recém-lançado o Disney Plus, se tivesse anúncio, o DirecTV Go, por exemplo, e outros que existem aí. Tá? Quando a gente vai falar desse direcionamento, né, da mídia dentro da Connected TV, dentro do OTT, a gente já fala muito mais de tech, a gente fala muito mais de tecnologia. E para isso a gente começa a entrar nesse mundo de mídia programática. Não sei se todos aqui têm, né, o conhecimento, a gente não está falando aqui só de mídia programática, mas é interessante a gente conectar esses dois mundos. Né? A gente vem falando muito mais cada dia, né, e eu já tive aí
no mercado de Salvador, de Recife, etc., falando, né, sobre esse tópico, mas quando a gente fala de Connected TV, a gente vai falar sobre DSP, sobre SSP e como que esses inventários são acessíveis, ou seja, eu estou falando de outras empresas aí no meio, que são as que são, que, vamos dizer assim, capacitam, né, te possibilitam comprar ou vender. Então, a DSP é a plataforma de compra e a SSP é a plataforma de venda desse inventário. E aí elas se conectam, né, esse player aqui do meio, né, essa caixinha do meio, se conecta com os inventários que são os inventários que a gente está acostumado. Né, ou seja, a TNT como um canal, ou a Warner Media como uma produtora de conteúdo, ou Globo, SBT, Record e outros, né, se estiverem conectados com esse mundo. E aí o interessante é que a gente começa a abrir um universo novo, né, porque quando a gente fala de Connected TV, a gente tem muito mais conteúdo do que os conteúdos tradicionais que a gente estava acostumado. Então agora, de fato, mergulhando mais nesse cenário do OTT, né? Como que essa maneira de consumir, né? Eu acho que a Ana falou muito bem, né, agora na abertura, que a gente está vendo uma mudança muito grande. Né? Então, a gente está aqui nesse evento online, ao invés de estar um evento presencial, né? E a gente está aqui consumindo um conteúdo de maneira diferente do que a gente fazia. Tá? E, naturalmente, muitos de vocês devem ter passado por essa mudança, né, ao longo desse ano, né, de uma maneira, vamos dizer assim, forçada em muitos casos, porque você queria consumir um conteúdo e você não tinha mais aquela maneira de consumir. Um cinema, um show, né, ou seja, muita coisa tem a ver com isso que a gente vai falar agora, né, mergulhando mais de cabeça no over the top, né, que a gente vai falar aqui. Tá? Então, o que é o OTT, né, o over the top? Né? Esse conceito, ele, né, over the top, ele vem de fato de, no mercado americano, quando isso começou a existir, né, era simplesmente uma caixinha que ficava over the top, quer dizer, ficava em cima da outra caixa de TV a cabo, ou seja, era um outro dispositivo que se colocou ali, que acessava a internet, usava uma conexão de internet para buscar a informação do provedor de TV a cabo. Tá? Ou seja, o nome, né, o OTT, não tem nada de técnico, é simplesmente um nome porque era, de fato, fisicamente acima, né, ficava, né, aquela caixinha em cima da outra caixinha, né, que a gente tem da TV a cabo. Como eu falei, aqui no nosso mercado, a gente acabou não tendo passando por essa fase, lá nos Estados Unidos eles passaram, né, e acabou se adotando esse nome OTT. A gente já pulou uma fase, a gente já foi direto, né, para esse consumo direto, né, dentro do digital, sem essa caixinha, só acessando, né, de diversas maneiras. Tá? E essas diversas maneiras são essas daqui. Tá? Quando eu falo de OTT, eu estou falando do canal, da distribuição do conteúdo. Tá? A Connected TV é simplesmente um canal dessa entrega do conteúdo. Okay? Então, eu tenho algumas maneiras aí de consumir o OTT. Estou falando de um desktop, quer dizer, de um computador, né, sendo um desktop ou sendo um notebook. Eu vou usar o navegador, por exemplo, para acessar isso. Tá? Basicamente, eu estou entrando no Netflix através do meu computador. Tá? No mobile, eu posso baixar ali o aplicativo do Amazon Prime. Estou acessando através do app, ou, em alguns casos, eu posso acessar também através do navegador também. Tá? O tablet é a mesma coisa, e o Connected TV a gente já tem uma derivação um pouco maior. Eu tenho a Smart TV, né, então as TVs inteligentes, eu tenho um dispositivo de streaming, que seria o Chromecast, o Fire TV e outros que existem, tá? E eu tenho também o acesso via um console de game, tá? Então eu posso baixar um aplicativo do Globoplay dentro do Xbox, por exemplo. Tá? Ou eu posso baixar na minha Smart TV o aplicativo do DirecTV Go e consumir aquele conteúdo, ok? Tudo isso é o universo de OTT, ou seja, OTT é a gente consumir o conteúdo, tá, através de algum desses dispositivos que a gente está citando aqui embaixo. Tá? E aí, deixando bem claro essa divisão, né, do OTT versus a Connected TV, é isso. O OTT é a camada, né, de acesso ao método de entrega de conteúdo, e a Connected TV seria o dispositivo de fato. E aí tem vários exemplos aí que a gente citou também já nos últimos exames. Ok? Para a gente contextualizar um pouquinho mais, né, e falar um pouco mais sobre o cenário que a gente vê hoje de OTT, tá, para a gente trazer mais para o nosso dia a dia, a gente tem aí mais siglas e mais nomes novos que aparecem. Tá?
Isso tudo começou lá, como a gente falou, em 2007, com o Netflix lançando o seu serviço de SVOD, ou seja, subscription, ou seja, eu tenho que assinar para ter acesso ao vídeo on demand, né? Ou seja, eu tenho uma assinatura, eu pago e eu não tenho nenhum impacto de anúncio, né? Eu consumo aquele conteúdo através da internet, seja ela aonde eu quiser, né? E eu faço esse consumo sem impacto de anúncio. A gente sempre esteve acostumado, seja na TV linear, né, tradicional, ou seja na TV a cabo, sempre esteve acostumado a ter um anúncio lá desde 1940 e poucos, lá como a gente falou, 41, a gente tem anúncio na televisão, tá? Quando a gente olha agora, mais recentemente, a gente viu o aparecimento do AVOD, ou seja, com base em advertising ou anúncio, né? O A ali serve para esses dois, tá? Mas é a mesma coisa, é vídeo on demand, só que com base em anúncio, ou seja, eu estou consumindo aquele conteúdo, só que ao invés de eu ter que pagar talvez uma taxa de 100%, eu tenho um desconto, ou eu não pago nada e consumo esse conteúdo com base em anúncio, como é aquilo que a gente já estava acostumado, tá? A gente tem um outro conceito, que é o TVE, né, o TV Everywhere, né, que mistura o vídeo on demand e a TV paga, né, por assinatura ao vivo. Ou seja, isso a gente contextualiza muito claramente com o DirecTV Go. Tá? Você tem ali vários canais de TV a cabo ao vivo e você tem os conteúdos on demand como se fosse um Netflix, um HBO e etc. Ok? Do outro lado aqui a gente tem os Virtual MVPD, tá? Que é o conteúdo ao vivo também on demand, tá? Via assinatura, só que apenas por internet. Eu não preciso mais ter o setup box ali, né? Aquela TV a cabo, o cabo chegando na minha casa. Isso aqui basicamente é o NetNow e outros, né, Nows que a gente sabe que existem no nosso mercado já, tá? E para um contexto breve, a gente vê aí que a divisão, né, globalmente falando, desse consumo de OTT está muito mais em Connected TV, porque a gente quer ver na tela grande, a gente está acostumado a esse consumo de tela grande, tá? E aí tem uns 30%, 31% ali em mobile tablet, que é aquele pessoal que acessa, né, normalmente indo para o trabalho ou voltando para casa, tal, não tanto nesse momento que a gente está vivendo, mas, né, esse consumo. E no desktop, às vezes porque a pessoa tem um notebook e não tem uma TV, né, quer ir para o teu quarto ali para consumir esse conteúdo e pode fazer isso dentro de casa tranquilamente. Tá? Então, 15% mais ou menos isso. Ok? E quando a gente fala de como empacotar isso, como fazer essa compra, né, essa entrega de mídia dentro desse universo, vai se assemelhar muito com aquilo que a gente falou no linear. Só que a diferença é que eu não preciso, vamos dizer assim, olhar para aquele pacote e trabalhar com dados, vamos dizer assim, de previsão e etc. Eu consigo fazer uma segmentação e, em tempo real, fazer essa entrega. Né? Ou seja, eu analiso aquele usuário, vejo se aquele usuário, né, ou aquele telespectador de fato é aquilo que eu quero entregar, ou aquele público que eu quero impactar, e aí eu consigo fazer essa entrega. E eu posso fazer isso também, né, assemelhando com aquilo que a gente mostrou na TV linear, buscando os canais específicos de esportes ou de outra vertical, ou eu posso falar, eu quero pessoas 18+, etc., e em tempo real fazer essa validação. Tá? Então, eu posso agrupar também tudo isso de uma maneira muito similar com aquilo que a gente tinha, só que um pouco mais legal, quer dizer, um pouco mais avançado, um pouco mais segmentado. Né? Então, quando a gente fala no desktop, né, nos computadores, a gente vai, novamente, ter esse acesso através de aplicativos, através de navegador. Quando a gente fala do mobile, eu tenho ali um conteúdo ser entregue também através de aplicativos normalmente, mas também através de web, né? Por fim, em Smart TV e em consoles e dispositivos streaming, eu tenho, né, ou pré-instalado ou a capacidade de baixar esses conteúdos, baixar esses aplicativos para acessar esses conteúdos. Tá? E aí vai variar muito, né, porque a gente tem aí uma infinidade de players, né, de veículos aí aparecendo. Literalmente, a cada semana eu entro na minha televisão e baixo novos aplicativos, tá, de OTT para ver o que esses aplicativos são. Então, a gente está vendo uma corrida por esse tipo de conteúdo, né, ou de transmissão desse conteúdo, porque, naturalmente, esse ano a gente viu um crescimento muito grande desse consumo. Tá?
E que tipo de inventário, né, o que tipo de conteúdo é distribuído aqui? Né? A gente tem básicos aí 4, tá? O que a gente fala de episódio completo, né, o FAP, né, que é um conteúdo muito semelhante com aquilo que é produzido na TV, ou, de fato, é um conteúdo que vai para a TV e também é difundido junto ou depois em OTT. Eu tenho o vídeo on demand, que eu vou, de fato, fazer um streaming ou vou fazer um download desse conteúdo para entregar. Tá? E aí eu posso falar de praticamente todos, né, tanto um FAP quanto de um live stream, como a gente vai falar agora. Tá? O live stream, que esse ano para a gente ficou algo muito natural, que é aquele conteúdo em tempo real. Tá? E aí a gente pode falar dos shows, a gente pode falar de um evento esportivo, ou seja, a gente já consome esse live streaming já há um bom tempo. Tá? E o Direct to Consumer, né, o DTC, né, que basicamente é o conteúdo que é entregue sem uma rede de distribuição. O que quer dizer isso? Pensem no Netflix e na Amazon Prime, produzindo um conteúdo e lançando no seu próprio aplicativo. Tá? Ele não tem um distribuidor, esse filme ou série, ele não vai para uma DirecTV, uma Sky distribuir, para uma Vivo distribuir. Ele já vai direto para o consumidor através do aplicativo, através daquele caminho de OTT. Tá? Então, esses são os tipos de conteúdo, os tipos de inventário que podem ser tanto entregues, né, consumidos pelo consumidor final, mas também podem ter alguma publicidade atrelada aí. Ok? E olhando para frente, né, quando a gente fala de tendências, né, e por que a gente está vendo tudo isso acontecer, a gente vai falar primordialmente desses cord cutters, né, quer dizer, os cortadores de cabo, cortadores de cordão, né, que é a pessoa que muda de uma assinatura da TV paga para utilizar um serviço de streaming somente, né? E provavelmente muitos de vocês aqui nem tiveram TV a cabo, né, nem tiveram TV paga, tá? Alguns de vocês tiveram e pararam de consumir, e alguns de vocês, né, entram nesse primeiro aqui, os cord traditionals, né? Quer dizer, a pessoa que tem o cabo e nunca reduziu o pacote, nunca teve nenhuma mudança, né? Os cord shavers, né, que são aqueles que de alguma maneira tiveram uma diminuição no pacote, né? Os cutters, que a gente já sinalizou, que são as pessoas que cortaram, tá? E eu sou um exemplo deles, eu cortei a minha TV a cabo já há algum tempo, né? Os cord nevers, que aí eu vou pegar o exemplo do meu irmão mais novo, por exemplo, que nunca teve TV a cabo, tá? Nunca consumiu TV a cabo, mesmo a gente tendo em casa quando ele era mais novo, ele nunca consumiu aquele conteúdo, tá? E ele já de fato foi direto para os conteúdos via streaming. Né? E a gente tem um último que está nascendo, né, que são aqueles que assinam vários serviços de TV paga ou, né, que agora mais recentemente, que consomem vários serviços de streaming. Né? E aí, né, agora a gente começa a misturar um pouco esses perfis, né, porque a gente começa a ter aquele TV Everywhere, por exemplo, no nosso mercado, com o DirecTV Go que a gente citou. Então, você começa a ter mais ofertas para que você, como consumidor, defina, poxa, será que vale a pena eu ter a TV a cabo ou será que vale a pena consumir esse conteúdo de TV a cabo via alguma oferta que a própria TV a cabo vai me oferecer de uma maneira só visualizando pela internet, tá? E a gente vê tudo isso acontecendo, né, por alguns motivos, né? E o principal motivo que é passado pelos usuários em pesquisa é pelo custo, né? Ou a percepção de custo de ser algo muito alto, né, como principal aí, né? E aí, óbvio, tem outros, né? Tipo, olha, eu não quero usar antena, eu não quero ter antena, ou eu só quero utilizar os serviços de streaming, ou seja, você tem aí alguns motivos, mas o principal, e aí vocês veem nesse primeiro gráfico da esquerda no topo, né, que 80%, né, respondem em 2018 e 70% em 2019, talvez até porque esses 10% já tenham, né, migrado. Então, já vem aí esse cenário. É um número de mercado americano, mas a gente consegue ver nesse gráfico do lado direito que, de fato, a gente está enxergando uma mesma tendência de diminuição dos subscribers, né, dos assinantes
de TV paga, não só no Brasil, mas a gente fala de Latam também, México, acompanhando isso. Tá? A gente via, né, na década de 2000 um crescimento, né, eu lembro quando eu estava, né, na TV aberta, quando eu estava trabalhando em Record, em Globo, que a gente via um crescimento da TV a cabo, né, mas nos últimos anos a gente vê de fato uma queda, e provavelmente em 2020 a gente vai ver uma queda ainda mais acentuada por conta do nosso momento. Tá? Esses motivos, né, a gente pode falar aí de diversas formas, né? Alguns usuários, eles de fato não querem consumir, né, essas mídias tradicionais, né, eles não querem ter acesso a um conteúdo ao vivo, tá? E aí eu estou falando de gerações mais novas, né, eles já nasceram sabendo clicar na tela, eles já têm um outro tipo de consumo, né, de fato é um usuário novo, é uma maneira nova de consumir conteúdo. O custo-benefício que a gente falou, né, no slide anterior, o conteúdo original que está se criando, que a gente citou também em alguns slides anteriores aí, com esses distribuidores, né, de OTT ou owners de OTT criando seus próprios conteúdos, tá? E a compatibilidade, naturalmente, com vários dispositivos, ou seja, eu consigo trabalhar com vários dispositivos, eu consigo entregar esse conteúdo não só na televisão, mas também ali na pessoa que está consumindo um conteúdo no metrô, no ônibus ou algo do tipo. Tá? Esse tipo de conteúdo tem tido um crescimento muito interessante em termos de consumo, né? A gente via um consumo de conteúdo em vídeo de 2014 de 9 horas e pouco, a gente está vendo um crescimento, né, já para 11 horas, isso é um dado global, mas quando a gente olha para o Brasil, esse número é ainda mais acentuado, tá? Quer dizer, a gente está vendo dentro desse universo de Connected TV um crescimento muito grande, cada vez mais se consumindo, e a gente fala hoje que 40% desses consumidores usam, né, de OTT, né, usam a televisão, né, de alguma maneira, a Connected TV, né, a televisão conectada na internet, para consumir esse conteúdo. Tá? Quando a gente olha para o nosso mercado, a gente vê uma penetração crescente da televisão conectada. Tá? Então, a gente está falando aí de março de 2015 a 2020, saindo aí de 4% para 30%, ou seja, de fato é um crescimento aí em 5, 6 anos muito agressivo, de quase, né, a gente está multiplicando quase por 8, né? E naturalmente a gente vê um aumento do tipo de subscrição, né, de assinatura desse conteúdo, até porque no nosso mercado ainda existem poucas, né, ofertas, né, que são muito recentes com base em anúncios, né, AVOD, ok? E quando a gente vai falar das implicações do OTT Connected TV para advertising, né, todo esse cenário de mudança de consumo e etc., a gente começa já a falar de números bastante agressivos, né? E se a gente comparar Q1 com Q2 desse ano, né, o primeiro trimestre com o segundo trimestre, a gente mais que dobrou o volume global, né, do que a gente fala de ad requests, né, ou seja, de capacidade de entrega de publicidade dentro do meio digital. Globalmente, a gente mais que dobrou 2,4 vezes em Europa, e no Brasil, né, em Latam, né, mas puxado muito para o Brasil, 2 vezes. Ou seja, a gente teve um aumento muito agressivo. Tá? E a gente, se a gente olha para o restante do ano, a gente provavelmente vai ver um número ainda maior, né, comparado ano a ano. Se a gente fizer 2020 sobre 2019, a gente deve ter aí 3, 4 vezes esse consumo. Né? Ou seja, a gente está, de fato, enxergando uma capacidade muito interessante de aumento, né, de capacidade ou de potencial de entrega de publicidade dentro desse novo meio, ou dessa maneira nova, nessa reinvenção do meio televisão. Ok? E aí essa reinvenção passa por capacidade de entrega, né? Quando a gente fala do que a gente consegue fazer, né, de target, eu falei várias vezes aqui que a Smart TV, o Connected TV, o OTT tem outras maneiras de target, mas só para a gente entrar ainda mais no detalhe, né, a gente consegue segmentações, como a gente falou, segmentação no nível doméstico, né, mas com perfil de fato, né, foco no perfil do espectador específico, com limitação de frequência, como já acontecia. A gente consegue utilizar dados first e dado third party, ou seja, os dados daquela distribuidora, né, ou daquela
empresa de OTT para você conseguir impactar aquele usuário de cadastro, quer dizer, um dado puro de cadastro. Eu sei que aquela pessoa tem a idade tal, eu conheço qual o hábito de consumo efetivo dele no dia a dia. Se na última semana ele mudou o hábito de consumo, eu consigo refletir isso nessa entrega, né, para você, tanto para vídeo quanto para display. Né? Então, idade, gênero, intenção de compra, a gente consegue começar a juntar toda essa capacidade do digital dentro da grande tela, né, da tela da televisão, como a gente está acostumado a fazer aquele grande impacto. E também, naturalmente, eu consigo reimpactar esses usuários de uma maneira também inteligente depois. Tá? Então, recapitulando, a gente está falando aqui de segmentação, público certo, na hora certa. Tá? A gente vê um aumento, né, historicamente, no que a gente já viu de entregas de Connect TV, um aumento do recall desse anúncio, ou seja, a pessoa lembra que foi impactada porque ela está ali naquela TV grande, ela está ali, né, no momento, né, de fato absorver um pouco mais aquilo que está sendo transmitido. Tá? A gente está se adaptando, né, às redes, né, de entrega, né, de publicidade, estão se adaptando a esses hábitos de telespectador e não só olhando para o usuário, né, de digital. Tá? Como eu te falou, 40% dos usuários pausam o conteúdo, né, desse que está sendo entregue, né, no OTT para entender, para aprender ou para abrir no celular um pouco mais detalhado, né, esse anúncio, né, ou aquela marca mencionada. Tá? E a gente vê uma maior eficiência, né, ou seja, reduz a carga de anúncio, você não precisa ter mais aquele break com 10 ou com 8, com 12 anúncios, dependendo da TV que está sendo entregue. Você pode ter um anúncio, 2, 3, e você tem, de fato, né, uma entrega muito mais qualificada. Né? Anúncios interativos, ou seja, eu consigo ter uma interação, né, como eu falei na coluna anterior, né? E a gente vê, de fato, um aumento da percepção, né, da marca, né, com esse tipo de interação mais de qualidade. Tá? Nesse cenário todo, né, para a gente fazer um resumo, né, do que a gente falou, a gente está vendo de fato, a gente está vivendo de fato essa mudança de consumo, tá? A gente está vendo esse aumento de consumo diário do conteúdo via OTT, via Connect TV. Tá? É a vontade do consumidor, não é a gente como algum owner de um conteúdo que está falando, consuma ali. Não, a gente está seguindo aquilo que o consumidor está pedindo para a gente. Tá? O crescimento está aumentando muito rápido e a gente está vendo, né, como eu falei, esse ano ainda mais rápido do que previsto. Tá? E, por fim, essa capacidade, né, de segmentação, né, como a gente falou, de entrega dessa mídia, ou seja, a gente está usando aquilo que o mercado está pedindo para a gente, o que o consumidor está mudando. Eu quero consumir aonde eu quiser, o que eu quiser, da maneira que eu quiser, no momento que eu quiser, ok? E eu estou entregando para ele o anúncio que faz mais sentido para ele. Eu estou fazendo essa capacidade, né, essa mudança de consumo de conteúdo também, né, gerar uma mudança da entrega da publicidade em televisão. Tá? Essa é a grande questão aqui nesse papo de hoje. Tá? Então, de novo, gente, obrigado. Tá? Eu agradeço demais o espaço. De novo, Lucas Reis, da Zygon, a Ana Coelho, da organização, do Grupo Aratu. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, meninas da organização. De novo, foi um prazer. E, Felipe, novamente, um grande abraço aí. Ótimo evento para todo mundo. Aproveitem esses 2 dias e que seja incrível. Valeu! Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste. Novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição. Tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração, como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana.
Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, e o novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, e o novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado, quem pede manda bem, peça você também.